Oi, pessoas! Como vocês estão? Bora continuar a elogiar essa loucura junto com o Erasmo? Só um minuto. Vou fechar aqui. Tem toque de coisas abertas enquanto eu estou fazendo. Ai, vou ter que fechar aqui pra não derrubar o celular. Um reflexo aqui que a gente tá com problemas técnicos, mas pronto, já deu certo. Bora lá. Então, continuando. Nós estávamos aqui numa parte na qual eu me lembro que era uma declaração desse cara nada machista, dizendo, nesta época, que a única função das mulheres era dar prazer aos homens. Pois eu tenho um batom hoje para poder dar mais prazer a essa leitura para ele, né? Vamos lá. Ai, a gente tem que colocar entre aspas contém ironia, não precisa, né? Tá. O que você acha, Edinha? Deixa quieto, né? Então tá. Vamos lá. Vamos continuar a leitura aqui. A gente parou na página 30. Ainda continua a declaração dele, que apesar é bem grande, eu acho. Enfim. Já vos revelei, portanto, a fonte do primeiro e supremo prazer da vida. Concordo que alguns existam, sobretudo, certos velhos mais bebedores que mulherengos, cujo supremo prazer não seja a devassidão. Deixo indecisa a questão de saber se é possível um bom banquete sem mulheres. O que é ser... Ai... essas leituras dele é difícil. O livro ainda é assim ainda, né? Tipo assim, uma página disso pra mim vale por duas, o tamanho dessa fonte. Vamos voltar, vamos ficar calma, vamos ler. Porque senão, né? Deixou indecisa a questão de saber se é possível um bom banquete sem mulheres. O que é certo é que mesa alguma nos pode agradar com o condimento da loucura. Sem o condimento da loucura. Tanto isso é verdade que quando nenhum dos convidados se julga maluco, ou pelo menos não finge sê-lo, é pago um bobo ou convidado engraçado filante que com suas piadas, brincadeiras, bobagens expulse da mesa o silêncio e a melancolia. Com o efeito que nos adiantaria gente, o povo contratava a galera para tirar as festas do tédio. Como se tivesse ali, né? Vamos lá. Com efeito que nos adiantaria encher o estômago com tão suntuosas e esquisitas apetitosas iguarias, se os olhos, ouvidos, espírito e coração não se nutrissem também de diversões, de risadas e agradáveis conceitos? Ora, sou eu a única inventora exclusiva de tais delícias. Teriam sido, porventura, os 7 sábios da Grécia ou os descobridores de todos os prazeres de um banquete, como sejam, tirar a sorte para saber quem deve ser o rei da mesa, jogar dado, beberem todos no mesmo copo, cantar de uma vez com um ramo da murta na mão, dançar, pular e ficar em várias atitudes? De certo que não. Somente eu poderia inventá-los para a felicidade do gênero humano. Todas as coisas são de tal natureza que quanto mais abundante é a dose de loucura que encerram, tanto maior é o bem que proporcionam aos mortais. Sem alegria, a vida humana sequer merece o nome de vida. Mergulharíamos na tristeza todos os nossos dias, sem que com essa espécie de prazeres não dissiparíamos o tédio que parece ter nascido conosco. Talvez haja pessoas que, à falta de tais passatempos, limitem toda a sua felicidade às relações com verdadeiros amigos, repetindo sem cessar que a doçura de uma terna e fiel amizade ultrapassa todos os outros prazeres, sendo tão necessária a vida como o ar, a água e o fogo. Tão agradável é a amizade, acrescentam, que afastá-la do mundo equivaleria a afastar o sol. Em suma, ela é tão honesta, um vocábulo sem significado para mim, que os próprios filósofos não hesitam em incluí-la entre os principais bens da vida. Mas que se dirá quando eu provar que sou também a única fonte criadora de semelhante bem?
Vou, pois, demonstrá-lo com sofismas, vou, pois, demonstrá-lo não com sofismas, nem com caprichosos argumentos, tão gosto de retóricos, mas à boa maneira, com toda clareza. Coragem, vamos! Dissimular, enganar, fingir, fechar os olhos aos defeitos dos amigos, a ponto de apreciar e admirar grandes vícios como virtudes, não será acaso avizinhar-se da loucura? Beijar num transporte uma verruga da amiga, ou sentir com prazer o fedor de seu nariz e pretender um pai que o filho zarolho tenha 2 olhos de Vênus. Não será isso uma verdadeira loucura? Bradem, pois quando quiserem ser uma grande loucura, eu acrescentarei que essa loucura é a única cria e conserva a amizade. Falo aqui unicamente dos homens, dos quais não há um só que tenha nascido sem defeitos e admitido que para nós o homem melhor seja o que tem menores vícios. É por isso que os sábios, pretendendo divinizar-se com a sua filosofia ou não, contraem nenhuma amizade, ou tornam a sua ligação áspera e desagradável. Além disso, só costumam gostar sinceramente de raríssimas pessoas, de forma que nenhum escrúpulo me impede de asseverar que não gosto absolutamente de ninguém, pela razão que vou apresentar. Quase todos os homens são loucos, mas porque quase todos? Não há quem não faça suas loucuras, e a esse respeito, por consequente, todos se assemelham. Ora, a semelhança é justamente o principal fundamento de toda estreita amizade. Quando, porventura, nasce entre esses austeros filósofos uma recíproca benevolência, de certo que não é sincera e nem durável. Todos eles são de humor volúvel e intratável, além de serem penetrantes demais. Têm olhos de lince para descobrir os defeitos dos amigos e de toupeira para ver os próprios. Portanto, com os homens estão sujeitos a muitas imperfeições, e podeis acrescentar a estas diferenças de idade e de inclinações os numerosos erros, passos em falso e vicissitudes da vida humana. Como poderia, por um só instante, subsistir entre os largos laços da amizade, sua euteia, como chamam os gregos, que em latim equivale à estupidez ou à convivência, não o reforçasse? Não traz, Cupido, esse autor, esse pai de toda uma ternura vendo nos olhos, que lhe faz confundir o belo com o feio? Não é ele, porventura, que faz achar o que faz cada um achar belo o que é seu, de forma que o velho é tão apaixonado por sua velha quanto o jovem por sua donzela? Essas coisas se verificam em toda parte, mas em toda parte são motivo de riso, pois são justamente essas coisas ridículas que formam o principal laço da sociedade, e que, mais do que tudo, contribuem para a alegria da vida. O que dissemos da amizade, também pensamos com mais razão, e com mais razão dizemos do matrimônio. Trata-se, como deveis estar fartos de saber, de um laço que só pode ser dissolvido pela morte. Deuses eternos, quantos divórcios não se verificariam, ou coisas ainda piores que o divórcio, se a união do homem com a mulher não se apoiasse, não fosse alimentada pela adulação, pelas carícias, pela complacência, pela volúpia, pela dissimulação, em suma, por todas as minhas sequazes e auxiliares? Ah, como seriam poucos os matrimônios se o noivo prudentemente investigasse a vida e os segredos de sua futura cara metade, que lhe parece o retrato da descrição da pudicícia, que é o pudor, e da simplicidade. Ainda menos numerosos seriam os matrimônios duráveis se os maridos, por interesses ou por complacência ou burrice, não ignorassem a vida secreta das suas esposas. Se elas também resolvessem ver onde que eles andavam naquela época, né, eu acho que nem perto elas chegavam. Os caras vivem em bordel, pegando tudo quanto é mulher e os amiguinhos também. Sem distinção, né? Costuma-se achar isso uma loucura e com razão, mas é justamente essa loucura que torna o esposo querido da mulher. Perdão, gente. E do esposo, mantendo a paz doméstica e a unidade da família. Corneia-se o marido? Toda a gente ri e o chama de corno, enquanto o bom homem, todo atencioso, fica a consolar a cara metade. A mulher, quando é traída e o cara se separar, ainda era vagabunda.
É só pra ler, Aline. E enxugar com seus ternos beijos a lágrimas da fingida mulher adúltera. Pois não é melhor ser enganado dessa forma do que roer-se de bilis, fazer barulho e pôr tudo de pernas pro ar, ficar furioso, abandonando-se a um ciúme funesto e inútil? Afinal de contas, numa sociedade, nenhuma união grata e durável poderia existir na vida sem a minha intervenção. O povo não suportaria por muito tempo o príncipe, nem o patrão, o servo, nem a patroa... Por muito tempo, o príncipe, nem o patrão, o servo, nem a patroa criada, nem o professor, o aluno, nem o amigo, o amigo, nem o marido, a mulher, e nem o hospedeiro, o hóspede, nem o senhorio, o inquilino, e etc. Se não se enganassem reciprocamente, não se adulassem, não fossem prudentemente cúmplices, temperando tudo com um grãozinho de loucura. Não duvido de que tudo o que até agora vos disse vos tenha parecido da máxima importância. E de que duvida a loucura? Mas muitas outras deveis ainda escutar de mim. Redobrai, pois, a vossa gentil atenção. Dizei-me por obséquio. Perdão. Um homem que odeia a si mesmo poderá acaso amar alguém? Um homem que discorda de si mesmo poderá acaso concordar com outro? Poderá ser capaz de inspirar alegria a outros que têm em si mesmo a aflição e o tédio? Só um louco, mais louco ainda que a própria loucura, admitiríeis que possa sustentar a afirmativa de tal opinião. Ora, se me excluirdes da sociedade, não só o homem se tornará intolerável ao homem, como também toda vez que olhar para dentro de si, não poderá deixar de experimentar o desgosto de ser o que é, de se achar aos próprios olhos imundo e disforme, por consequente de odiar a si mesmo. A natureza, que em muitas coisas é mais madraça do que a mãe, imprimiu nos homens, sobretudo nos mais sensatos, a fatal inclinação no sentido de cada qual não se contenta com o que tem, admirando e almejando o que não possui. Daí o fato de todos os bens, todos os prazeres, todas as belezas da vida se corrompem e se reduzirem a nada. Que adianta um rosto bonito, que é o melhor presente que podem fazer os deuses imortais, quando contaminado pelo mau cheiro? Vou voltar um pouquinho, porque se eu repetir não me matem. Não duvido que tudo que... Não duvido de que tudo que até agora vos disse vos tenha parecido da máxima importância. E de que duvida a loucura? Mas muitas outras coisas devei ainda escutar de mim. Redobrai, pois, vossa gentil atenção. Dizei-me por obséquio, um homem que odeia a si mesmo poderá acaso amar alguém? Um homem que discorda de si mesmo poderá acaso concordar com outro? Poderá ser capaz de inspirar alegria aos outros o que tem em si mesmo aflição e tédio? Só um louco, mais louco ainda do que a própria loucura, admitireis que possa sustentar a afirmativa de tal opinião. Ora, se me excluirdes da sociedade, não só o homem se tornará intolerável ao homem, como também toda vez que olhar para dentro de si não poderá deixar de experimentar o desgosto de ser o que é, de se achar aos próprios olhos imundo e disforme, por consequente, de odiar a si mesmo. A natureza, em muitas coisas, é madrasta, é muito mais madrasta do que mãe. Imprimiu homens, sobretudo, mais sensatos, uma fatal inclinação no sentido de qual não se contentar com o que tem, admirando e almejando o que não possui. Daí o fato de todos os bens, todos os prazeres, todas as belezas da vida se corromperem e se reduzirem a nada. Que adianta um rosto bonito, que é o melhor presente que podem fazer os deuses imortais, quando contaminado pelo mau cheiro? De que serve a juventude quando corrompida pelo veneno de uma hipocondria senil? Como finalmente podereis agir em todos os deveres da vida, quer no que diz respeito aos outros, quer no que vós mesmos, como repito, podereis agir com decoro, decência, pois agir com decoro constitui o artifício, a base principal de toda ação. Se não fortes auxiliados por esse amor próprio, que vedes à minha direita, que merecidamente me faz às vezes de irmão, não hesitando em tomar o meu partido em qualquer desavença, vivendo sob a sua proteção, ficais encanados pela excelência do vosso mérito e vos apaixonais por vossas exímias qualidades, o que vos proporciona vantagem de alcançardes o supremo grau de loucura. Mais uma vez eu repito, se vós desgostais de vós mesmos, persuadi-vos de que nada podereis fazer de belo, de gracioso, de decente.
Roubada à vida, essa alma languece, o corador em sua declamação inspira piedade ao músico com suas notas e o seu compasso. Ver-se-á cômico vaiado em seu papel, provocará um riso aos poetas e às suas musas, e o melhor pintor não conquistará senão as críticas e o desprezo. Morrerá de fome o médico, com todas as suas receitas em suma Nereu. Aparecerá como Tersites, farão como Nestor, Minerva, como uma porca. Aliás, peraí, vou voltar. Aparecerá como Tersites, farão como Nestor, Minerva como uma porca e o eloquente como um menino, o civilizado como um bronco. Portanto, é necessário que cada qual lisonjeie e adule a si mesmo, fazendo assim uma boa coleção dos elogios em lugar de ambicionar os de outrem. Finalmente, a felicidade consiste sobretudo em querer ser o que é. Ora, só o divino amor próprio pode conceder tamanho bem. Em virtude do amor próprio, cada qual está contente com o seu aspecto, com o seu talento, com a sua família, com o seu emprego, com a sua profissão, com o seu país, de forma que nem os islandeses desejariam ser italianos, nem os trácios atenienses, nem os citas habitantes das Ilhas Fortunadas. Oh, surpreendente providência da natureza! Em meio a uma infinita variedade de coisas, ela soube pôr tudo no mesmo nível. E se não mostrou a vara na concessão, deu dons aos seus filhos, mas pródigas e revelou ainda ao conceder-lhes o amor próprio. Que direi eu dos seus dons? É uma pergunta tola. Com efeito, não será amor próprio o maior de todos os bens? Mas para vos mostrar tudo quanto entre os homens existe de célebre, estupendo, glorioso, é tudo obra minha. Quero começar pela guerra. Não se pode negar que essa grande arte seja a fonte do fruto das mais estereotiposas ações. Eu inventei uma palavra, estereotiposas não existe não, é estrepitosas. Estrepitosas ações, estrondosas. No entanto, que coisa poderia imaginar de mais estúpido que a guerra? Dois exércitos se batem. Sabe Deus por qual motivo? E da sua animosidade obtém muito mais prejuízo do que vantagem. Os que morrem inutilmente em guerra são incontáveis, como Megareses. Além disso, dizei-me que serviço poderia prestar os sábios quando os exércitos se estendem em ordem de combate e reboam no espaço o rouco som das cornetas e o rufar dos tambores, ao passo que eles, definhados pelo estudo e pela meditação, arrastam com dificuldade uma vida que se tornou enferma pelo sangue, frio e sutil que lhe circule as veias? São necessários homens troncudos, grosseiros e robustos e robustos e audazes, mas de muito pouco talento. Sim, são necessárias justamente semelhantes máquinas para o mister das armas. Quem poderá conter o riso ao ver Demóstenes fardado para que, o seguindo sábio conselho de Arquiloco, mal aviste o inimigo, jogue fora o escudo e se ponha a correr sem parar, pouco lhe importando que se revele assim um soldado tão covarde quanto excelente orador? Podeis dizer-me que a guerra exige grande prudência. Concordo convosco, mas somente quanto aos generais e feita a ressalva de que se trata apenas de uma prudência toda especial relativa ao mister das almas e que nenhuma relação tem com a sabedoria filosófica. É por isso que os parasitas, os pochonetas, os ladrões, os cícaros, os boçais, os estúpidos, os falidos e, em geral, toda a escória social podem aspirar muito mais à imortalidade da guerra que a dos homens e vivem dia e noite absorvidos na contemplação. Quereis um grande exemplo de inutilidade desses filósofos? Tomai o incomparável Sócrates, declarado pelo oráculo de Apolo como o primeiro e único sábio. Estúpida declaração, mas não importa. Não sabendo eu o que tem esse filósofo empreendido em benefício público, deveis deixá-lo abandonado ao escárnio universal. E que esse homem não era todo louco, tendo embora recusado constantemente o título de sábio, e respondido semelhante título só era conveniente à divindade. Era também de opinião que qualquer um desejasse passar por sábio deveria abster-se totalmente do regime da república. Se, porém, tivesse acrescentado quem deseja ser tido em conta do homem, deve abster-se de tudo o que se chama sabedoria. Então eu teria concebido a seu respeito alguma opinião favorável. Mas, afinal de contas, por que é que esse grande homem foi acusado perante os magistrados? Por que é que ele foi condenado a beber cicuta? Não teria sido, talvez, a sua sabedoria a causa de todos os seus males? E, finalmente, o da sua morte?
Tendo passado toda a vida em raciocinar em torno das nuvens e das ideias, ocupando-se em medir o pé de uma pulga e se perdendo a admirar o zumbido do pernilongo, descuidou-se esse filósofo do estudo e do conhecimento dos homens, bem como da arte sumamente necessária de se adaptar a eles. Aí tens nesse retrato o que também diz respeito a muitos dos nossos. Platão, que foi discípulo de Sócrates, ao ver o mestre ameaçado pelo último suplício, empenhou-se em tratar a sua causa como valente defensor, abriu a boca para realizar o seu digno papel, mas perturbado pelo barulho da assembleia, perdeu-se na metade do primeiro período. Que direi do Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que mereceu tal nome por eloquência? Ao pretender falar ao povo, perdeu a voz, de tal forma que se diria ter visto o lobo. Pergunto agora se esses homens seriam capazes de encorajar os soldados. E Sócrates, que sabia compor tão belas orações, desejou acaso falar em público? O próprio Cícero, pai da eloquência romana, costumava tremer e gaguejar como um menino nos inícios das orações. É verdade que Fábio interpreta essa timidez como um traço distintivo do orador, penetrante que conhece com o perigo, penetrante e que conhece o perigo e se acha exposto. Mas esse simples fato não será a confissão de que a filosofia é absolutamente incompatível com os negócios públicos? Como, pois, poderiam esses sábios sustentar o ferro e fogo da guerra se morrem de medo toda vez que se trata de combater apenas com a língua? Depois de tudo quanto dissemos, será possível decantar a célebre máxima de Platão, segundo a qual as suas repúblicas seriam felizes e governadas pelos filósofos ou se os príncipes filosofassem? Tenho a honra de vos dizer que a coisa é justamente o oposto. Se consultardes os historiadores, verificareis... Perdão. Sem dúvida que os príncipes mais nocivos à república foram os que amaram as letras e a filosofia. Parece-me que os dois Catões bastam como a prova do que afirmo. Um perturbou a tranquilidade de Roma com numerosas delegações estúpidas, e o outro, por ter querido defender com excessiva sabedoria os interesses da República, destruindo pela base da liberdade do povo romano. Acrescentai a estes os brutos clássicos, os Brutos, os Cássios, os Gracos e o próprio Cícero, que não causou o menor dano à República de Roma do que Demóstenes de Atenas. Quero lembrar que Antônio foi um bom príncipe, embora haja fortes indícios em contrário, justamente porque tendo sido excessivamente filósofo, acabou tornando-se inoportuno e odioso aos cidadãos. Mas ao lembrar que foi bom, eu devo recordar, sem me contradizer, que foi ainda mais nocivo ao império, por ter deixado como sucessor seu filho Cômodo, do que favoreceu como sua administração. Os homens que se consagram ao estudo da ciência são, em geral, infelicíssimos em tudo, sobretudo com os filhos. Suponho que isso provenha de uma precaução da natureza, e que dessa forma procura impedir a que peste da sabedoria se difunda em excesso entre os mortais. O filho de Cícero degenerou, e quanto aos dois filhos do sábio Sócrates, mais se pareciam com a mãe do que com o pai. Isso é, como foi acertadamente interpretado por alguém, eram ambos idiotas. Isso não seria nada se esses filósofos só fossem incapazes de exercer os cargos e empregos públicos. O pior, porém, é que estão longe de serem melhores para funções e deveres da vida. Convidai um sábio para um banquete e vereis que ou conservará um profundo silêncio ou interromperá os demais convidados com frívolas e inoportunas perguntas. Convidai-o para um baile e dançará com a agilidade de um camelo. Levai-o para um espetáculo e bastará o seu aspecto para impedir que o povo se divirta. Por ter se recusado obstinadamente a abandonar a sua impotente gravidade, o que é sábio, Catão foi constrangido a retirar-se. Entra o sábio em alguma palestra alegre? Logo todos se calam, como se tivessem visto o lobo. Trata-se, porém, de comprar e vender, de concluir um contrato, em suma, de fazer uma dessas coisas que diariamente sucedem a cada um. Tomareis o sábio, mas por uma estátua que por um homem, a tal ponto se mostra ele embaraçado em cada negócio. Assim o filósofo não é bom, nem para si, nem para o seu país e nem para os seus. Mostrando-se sempre novo no mundo, em oposição às opiniões e aos costumes da universalidade dos cidadãos, atrai o ódio de todos com a sua diferença de sentimentos e maneiras. Tudo o que fazem os homens está cheio de loucura. São loucos tratando com loucos. Por consequente, se houver uma única cabeça que pretenda opor o obstáculo torrente da multidão, só lhe posso lhe dar um conselho,
que, a exemplo de Timão, se retire para um deserto, a fim de aí gozar a vontade dos frutos da sua sabedoria. Mas, voltando ao assunto, que virtude ou que poder já reuniu no recinto de uma cidade homens naturalmente rudes, indômitos e selvagens? Quem já pôde humanizar esses ferozes animais? A adulação. Nesse sentido é que se deve entender a fábula de Anfião e a cítara de Orfeu. Quem reanimou e reuniu a plebe romana quando ameaçava dissolver-se? Foi acaso uma oração filosófica? Certo que não. Foi um ridículo, um pueril apólogo sobre a revolta dos membros contra o estômago. Eu vou ler algumas notas que eu vi aqui, porque é interessante. Homero, Nereu era o mais belo, segundo Homero, Nereu, que a gente cita aqui, era o mais belo entre os que assediavam Troia, Tercídes o mais disforme. Faão foi rejuvenescido por Vênus, que fez Safo se apaixonar perdidamente por ele. Diz Aristóteles que a efervescência e a densidade do sangue é que produzem a força. A audácia e a estupidez dos homens, ao contrário, a sutileza e a frieza, produzem a fraqueza, a pusilanimidade e o talento. Catão, o censor acusado 40 vezes, foi sempre absolvido. Catão de Útica foi obstinado opositor de César. Bruto e Cássio foram chamados os últimos romanos. Depois de matarem César, foram vencidos e se suicidaram. Tibério e Caio Graco, ambos eloquentes, acabaram morrendo num conflito. Cícero combateu Marco Antônio e Demóstenes adversou Filipe. Cícero levou Antônio a destruir a República Romana. Demóstenes os atenienses a fazer a guerra contra Filipe, contra desastrosos resultados. Esse filósofo decidiu viver no deserto, longe da civilização e da repugnância, que foi Timão, aos costumes dos seus cidadãos. E as pedras se juntavam e formavam uma muralha, quando Anfião punha-se a cantar. Quanto ao Orfeu, quando tocava sua cítara, as pedras, animais e plantas corriam atrás dele. Mano, os caras faziam os trem. Isso aqui é mediunidade pura. Gente, eu falo que eu vou ler livro. Não vou nem falar. Não, daqui a pouco tá batendo o povo aqui na porta, buscando eu com camisa de força. Eu já tá por pouco. Deixa quieto lá. Vamos lá. Temístocles produziu o mesmo efeito com seu apólogo na Raposa de Ouriço. Empregue, pois, o sábio, o mais tolo dos conceitos da filosofia, jamais triunfará com seu sertório, com sua imaginária força, o engraçado ardil da cauda de 2 cavalos. Não alcançará nunca o seu objetivo, como o alcançaram os 2 cães do célebre legislador de Esparta. Não falo de Minos nem de Numa, que por meio das fabulosas invenções souberam tirar proveito da ignorância popular. É sempre com semelhantes probabilidades que se faz mover a grande e estúpida besta que se chama o povo. Dizei-me que houve uma única cidade que tenha adotado as leis de Platão e de Aristóteles ou as máximas de Sócrates. Respondei-me que motivo levou os décios, pai e filho, a se consagrarem aos deuses infernais. Que ganhou o Crúcio precipitando-se na voragem. Tudo foi a obra da glória dessa dulcíssima sereia, que por isso foi muito condenada por nossos sábios. É por isso que eles exclamam: pode haver maior loucura do que a de um candidato que adula suplicamente o povo para conquistar honras e que compra seu favor à custa de liberalidade? Que é daquele que recebe servil e humildemente aplausos dos mentecaptos, daquele que fica lisonjeado com as suas aclamações populares, daquele que se deixa carregar em triunfo como uma estátua para ser visto pelo povo ou que é guiado pelo bronze no foro. A todas essas loucuras, acrescentai a da adoção nos nomes e sobrenomes, acrescentai as horas divinas prestadas a um homem sem mérito algum. Acrescentai, finalmente, as cerimônias públicas levadas ao efeito para colocar o número dos deuses mais celerados tiranos. Quem será capaz de negar que não há coisa mais tola? Não bastaria um Demócrito para rir bastante disso. Mas não será também a verdade que a loucura foi a autora de todas as famosas proezas dos valorosos heróis e tanto literados eloquentes que levaram as estrelas? É a loucura que forma as cidades. Graças a ela é que subsistem os governos, a religião, os conselhos, os tribunais, e é mesmo lícito asseverar que a vida humana não passa, afinal, de uma espécie de divertimento da loucura. Mas passemos agora a falar das artes. Quem anima os homens a descobrir, a transmitir os seus pósteros e tantas produções ao parecer excelentes, se não a sede de glória?
Acharam esses homens, na verdade, bastante tolos, que não deviam poupar nem velas, nem suor, nem esforços de fadigas para conquistar não sei que imortalidade a qual não passa, em última análise, de uma belíssima quimera. Deveis, pois, as loucuras de todos os bens que já se introduziram no mundo, todos esses bens que estáis gozando e que tanto contribuem para a felicidade da vida. Pois bem, que direis, senhores, se depois de vos ter provado a que mim se devem todos os louvores atribuídos à força e ao engenho humanos, eu vos provar que a mim também pertencem os que recebem a prudência? Essa é boa. Dirá talvez alguém, pretendeis misturar o fogo com água, pois a loucura e a prudência não são menos opostas do que esses dois elementos contrários. Não obstante, sentir-me-ei lisonjeada por vos convencer disso, desde que continueis a prestar-me vossa gentil atenção. Se a prudência consiste no uso comedido das coisas, eu desejaria saber qual dos dois merece ser mais honrado com o título de prudente. O sábio que por parte da modéstia parte por medo nada realiza, ou o louco que nem o pudor, pois não o conhece, nem o perigo porque não o vê, podem remover qualquer empreendimento. O sábio absorve-se no estudo dos autores antigos, mas que proveito tira ele dessa constante leitura? Vou ler a nota aqui. Estando o povo ateniense indignado com a avareza dos magistrados, Temístocles contou que uma raposa picada pelas moscas agradeceu ao ouriço que se ofereceu para consolá-la, dizendo que o remédio seria pior do que o mal. Sertório enganou os espanhóis declarando que Diana lhe dera um presente de corça muito bonita, que lhe revelava todas as coisas. O mesmo Sertório quis mostrar que vale mais o engenho do que a força. Mandou vir 2 cavalos, um velho e muito magro, outro fogoso. Depois mandou que um homem robusto arrancasse a cauda do primeiro, mas o homem não conseguiu. Então mandou um homem fraco que o arrancasse fio por fio a cauda do cavalo fogoso. Em um instante a ordem foi executada. Licurgo, para mostrar a força da educação, pegou 2 cães da mesma raça muito habituados a caçar e o outro amansado em casa. Em seguida, tendo posto diante de ambos uma panela cheia de comida e deixado em liberdade uma lebre, o primeiro saiu em perseguição da lebre e o segundo dirigiu-se para a panela. Isso prova, né, que as pessoas podem ser iguais, elas não são iguais. A força do ensinamento, né? Olha que forte. Os caras provando que a inteligência vence a vida inteira, né? Os romanos costumavam divinizar os imperadores defuntos, enchendo de palha e de perfumes uma alta torre, a qual ficava presa uma águia. Essa, libertada pelas chamas, levantava voo, enquanto um perfume suavíssimo se desprendia do braseiro. O povo acreditava que se tratava da alma do príncipe subindo aos céus. Ai, eu vou adorar ler esses livros. Raros conceitos espirituosos, alguns pensamentos requintados, algumas simples puerilidades, eis todo o fruto da sua fadiga. O louco, ao contrário, tomando a iniciativa de tudo, arrostando todos os perigos, parece-me alcançar a verdadeira prudência. Homero, embora cego, enxergava muito bem essas verdades. O tolo, disse ele, aprende à própria custa e só abre os olhos depois do fato. 2 coisas, sobretudo, impedem que o homem saiba ao certo o que deve fazer. Uma é a vergonha, que cega a inteligência e arrefece a coragem. A outra é o medo, que, indicando perigo, obriga a preferir a inércia à ação. Ora, é próprio da loucura dirimir todas essas dificuldades. Raros são os que sabem que para fazer fortuna é preciso não ter vergonha de nada e arriscar tudo. Quero observar-vos, além disso, que os que preferem a prudência fundada no julgamento das coisas estão muito longe de possuírem a verdadeira prudência. Todas as coisas humanas têm 2 aspectos. A maneira dos silenos de Alcíblades, que tinham 2 caras completamente opostas, por isso é que muitas vezes o que à primeira vista parece ser a morte, na realidade, se observado com atenção, é a vida. Silenos de Alcíblades, 2 caras opostas. Nossa, que interessante.
seja feita, né? A vontade. E assim, muitas vezes, o que parece ser a vida é a morte. O que parece ser belo é disforme. E o que parece ser rico é pobre. O que parece infame é glorioso. E o que parece ser douto é ignorante. O que parece ser robusto é fraco. E o que parece ser nobre é ignóbil. O que parece ser alegre é triste. E o que parece ser favorável é o contrário. O que parece amigo é inimigo. E o que parece salutar é nocivo. Em suma, virado o sileno, logo muda a cena. Estarei falando muito filosoficamente? Pois vou lhe explicar com maior clareza. Todos vós estáis convencidos, por exemplo, de que um rei, além de muito rico, é o senhor de seus súditos. Mas se ele tiver no peito um coração brutal, se for insaciável na sua cobiça, se nunca se mostrar satisfeito com o que possui, não concordareis comigo que é miserabilíssimo? Se ele deixar transportar por seus vícios e suas paixões, não se tornará um dos escravos mais vis? O mesmo se poderia dizer de tudo mais. Basta, porém, esse exemplo. E com que fim podeis me perguntar, nos dizer isso tudo? Um pouco de paciência e vereis aonde quero chegar. Se alguém se aproximasse com um cômico mascarado no instante que estivesse desempenhando seu papel e tentasse arrancar-lhe a máscara para que os espectadores lhe vissem o rosto, não perturbaria assim toda a cena? Não mereceria ser expulso a pedradas como um estúpido petulante? No entanto, os cômicos mascarados tornariam a aparecer. Vez-se-ia que a mulher era um homem, a criança um velho, o rei um infeliz, e Deus um sujeito à toa. Querer, porém, acabar com essa ilusão importaria em perturbar internamente a cena, pois os olhos dos espectadores se divertiam justamente com a troca das roupas e das fisionomias. Vamos à aplicação. O que é afinal a vida humana? Uma comédia. Cada qual aparece diferente de si mesmo. Cada qual representa o seu papel sempre mascarado, pelo menos enquanto os chefes dos comediantes não o faz descer do palco. O mesmo ator aparece sobre várias figuras, e o que estava sentado no trono soberanamente vestido surge em seguida disfarçado em escravo, coberto por miseráveis andrajos. Para dizer a verdade, tudo nesse mundo não passa de uma sombra e de uma aparência, mas o fato é que grande e longa comédia não pode ser representada de outra forma. Prossigamos. Se algum sábio caído do céu surgisse entre nós e se pusesse a gritar, não, aquele que venerais como vosso Deus e Senhor não é sequer um homem, não passando de um animal dominado pelo impulso do instinto, de um escravo dos mais abjetos, pois serve a tantos vis tiranos quanto as suas paixões. Se esse sábio, dirigindo-se a alguém que chorasse a morte do pai o exortasse a rir, dizendo que essa vida não passa na realidade de uma contínua morte, e que por consequente o seu pai o fez cessar de morrer, se enfurecendo-se com algum vaidoso, soberbo de sua genealogia, o tratasse de ignóbil e de bastardo por estar totalmente afastado da virtude, que é a única e exclusiva fonte da verdadeira nobreza, se dessa maneira o filósofo fosse falando de todas as outras coisas humanas, pergunto eu que resultado obteria ele de suas declamações. Passaria de certo para todos por louco e furioso. Foi, portanto, ficais certos de que assim como não há maior estupidez do que querer passar por sábio fora do tempo, assim também não há nada mais ridículo e imprudente do que uma tal prudência mal compreendida e inoportuna. Na verdade, nós nos enganamos redondamente quando queremos distinguir-nos no gênero humano, recusando-nos a adaptar nos tempos. Nunca se deveria esquecer esta lei, os gregos estabeleceram para os seus banquetes: bebei e ide-vos embora. O contrário seria pretender que a comédia deixasse de ser comédia. O sentido moral desse provérbio dos gregos é que é necessário adaptar-se às pessoas nas quais se convive ou então separar-se delas. Também Cícero disse no mesmo sentido: se vives em Roma, vive como um romano. Além disso, se a natureza vos fez homens, a verdadeira prudência exige que não vos eleveis acima da condição humana. Em poucas palavras, de duas uma. Ou dissimular intencionalmente com os seus semelhantes ou correr ingenuamente o risco de se enganar com eles. E não será esta, indaguem os sábios, outra espécie de loucura? Quem o nega?
Que me concedam, porém, que essa é a única maneira de cada qual fazer a sua pessoa aparecer na comédia do mundo. Quanto ao resto, deuses imortais, o que devo falar? Devo calar-me? E por que devo calar-me se tudo o que quero dizer é mais verdadeiro do que a própria verdade? Ajudai-me, porém, em assunto de tão relevante importância, a me dirigir às musas e pedir-lhes que me auxiliem, dispondo-se a vir do seu helicão até mim, tanto mais quanto os poetas tantas vezes cometem a indiscrição de fazê-las descer por meras frioleiras. Vinde, pois, por um instante, ó filhas de Júpiter, pois eu quero provar que essa sabedoria, tão gabada e tão enfaticamente que se chama baluarte da felicidade, só é acessível aos que são orientados pela loucura. Antes de mais nada, sustento que, em geral, as paixões são reguladas pela loucura. Com o efeito a que se distingue o sábio do louco, não será talvez o fato de o louco se guiar em tudo pelas paixões e o sábio pelo raciocínio? É por isso que os estoicos afastam do sábio e toda e qualquer perturbação de ânimo, considerando-a a um verdadeiro mal. Aliás, se é que nos merecem fé, peripatéticos as paixões, fazem às vezes pedagogos aos que se encaminham para o porto da sabedoria. São como estímulos e incentivos para a satisfação dos deveres da vida e uma conduta virtuosa. É verdade que Sêneca, 2 vezes estoico, isenta o seu sábio de toda a sorte de paixões. Oh, bela obra-prima! De certo, esse sábio não é mais homem, mas uma espécie de Deus, que nunca existiu. Falemos mais claramente. O que ele fez foi uma fria estátua de mármore privada de todo senso humano. Que os senhores estoicos apreciem e amem à vontade o seu sábio e vão passar a vida na cidade de Platão, ou se acharem melhor na região das ideias ou nos jardins de Tântalo. Que espécie de homem é o estoico? Quem poderá deixar de evitá-lo como um monstro, de temê-lo como um fantasma? Eis o retrato de um estoico surdo à voz dos sentidos. Não sente paixão alguma. O amor é a piedade que não impressiona absolutamente. O seu coração duro como o diamante. Nada lhe escapa, nunca se perde, pois tem a vista de lince. Tudo pesa com a máxima exatidão. Nada perdoa. Encontra em si mesmo toda a felicidade e julga o único rico da terra, o único sábio, o único livre. Numa palavra, pensa que só ele é tudo. E o mais interessante é que é o único a se julgar assim. Amigos, é a última preocupação, pois não possui nenhum. Sem nenhum escrúpulo, chega a insultar os deuses e a condenar como verdadeira loucura tudo que se faz no mundo, ridicularizando todas as coisas. Vede o belo quadro desse animal que se nos apresentam como modelo acabado da sabedoria. Dizei-me, por favor, se a questão pudesse ser posta a votos, que cidade lhe desejaria semelhante magistrado? Que exército reclamaria um tal general? Quem o convidaria à sua mesa? Estou igualmente convencida de que não acharia sequer uma mulher ou servo que quisessem e pudessem suportá-lo. E quem, ao contrário, não preferiria um homem qualquer, tirado da massa dos homens estúpidos, que, embora estúpido, pudesse mandar ou obedecer aos estúpidos, fazendo-se amar por todos, que, sobretudo, fosse complacente para com a mulher, para com os amigos, alegre na mesa, sociável com todos os que convivesse, que, finalmente, não se achasse estranho a tudo que é próprio da humanidade? Mas, para falar a verdade, chego a ter nojo de falar dessa espécie de sábios. Passo, por isso, a tratar dos outros bens da vida. Tchau.